quando a gente vê uma edificação onde ela possui bastante curva e formas geométricas, né, diferenciadas. Prestar atenção no que sentido? Na técnica construtiva. A gente fala muito aqui sobre técnica construtiva, né, adquirir esse repertório na técnica construtiva. Porque aí a gente começa a se perguntar a seguinte coisa: não só de olhar a beleza da arquitetura, mas falar assim, como que isso foi construído? Como que ele conseguiu atingir esse objetivo de uma residência toda curvilínea, de uma residência, né, tô falando da residência, mas uma edificação que possui bastante curva, paredes curvas, um miolo central circular. Como que ele consegue, né, obter isso? Isso é muito importante pelo fato, né, de se entender o sistema construtivo. Se a gente não entende o sistema construtivo, é difícil a gente conseguir desvendar essa arquitetura. E aí nos traz como repertório. Isso é muito importante. Então dá uma olhadinha nessa casa que eu escolhi e olha que interessante as paredes dela, a quantidade de curvas. E aí a gente se pega e fala assim, não é só a curva, uma grande curva, mas as pequenas curvas. Por quê? Se a gente pegar o sistema construtivo convencional, por exemplo, é muito difícil de se executar com um bloco, por exemplo, né? Bloco de concreto ou bloco cerâmico. É muito difícil de executar uma curva, né, que ela é pequena, assim dizendo, ou um trecho onde a curva é muito acentuada, assim dizendo, né? Onde ela é, faz um desenho muito fechado. Por quê? Porque é difícil depois ele conseguir, por exemplo, rebocar. Se a gente vai para o drywall, dá para fazer isso? Dá para fazer também. Mas e aí? Como que ele estrutura tudo isso? Então a gente começa a pensar e fala, cara, o que melhor seria fazer isso? Com que tipo de material? Dá para fazer com drywall? Dá, porque olha o forro aqui de drywall. Né? É parede interna, é parede externa? O que a gente consegue fazer? Aí a gente vai se pegando e aí a gente quer desvendar do que é feita aquela residência. Olha essa planta, que interessante, ó. A gente vê também quinas praticamente vivas, né? Que a gente chama de quina viva, e criou um ângulo ali para justamente causar isso. Mas olha a planta que interessante, né? Você vê as pontas da planta, né? Das paredes com essa ponta para causar, né? Esse efeito. E aí você vê que não são paredes paralelas, são paredes para causar ângulos, né? Isso é muito interessante. E aqui também, olha que interessante, a gente tem como se fosse uma parede dupla. Eu te pergunto, dá para executar no drywall? Dá para executar na convencional? Dá, mas qual forma seria melhor para se executar essa parede? Nada melhor que o concreto, né? Porque ele consegue fazer essa forma e depois jogar concreto dentro, né? Moldar isso, né? Literalmente moldar essa escultura, assim dizendo, essa curva em loco, e depois ele só retira a forma e já está pronto. Em outros sistemas construtivos é um pouquinho mais difícil de se fazer. Por isso que é importante a gente entender o que a gente está discutindo muito aqui, né? Na plataforma Matriz, lá no YouTube também, plataforma Matriz também no TikTok, sobre sistema construtivo. Porque se a gente não entende como se faz, como a gente entende, né? Se a gente não entende como aquilo é executado, se a gente não entende como a gente dissecar aquilo, a gente não vai entender como a gente consegue projetar aquilo. E isso é uma das coisas mais importantes da arquitetura, que é essa visão que o arquiteto precisa ter. Beleza? Então, presta atenção aí, não só no sistema construtivo, mas em como foi desenhado, para que se obtenha certos efeitos na arquitetura. Um grande abraço, fique com Deus, compartilhe, deixe seu like, plataforma Matriz, YouTube, Instagram e também no TikTok.